bem, meus amigos, nós estamos de volta com o debate das eleições 2012. O nosso agradecimento mais uma vez ao Antônios Imperial Hotel. Estamos aqui ao vivo, direto do Antônios. Também ao 14º Batalhão da Polícia Militar, ao pessoal da SMTT, também a Unidade Móvel da Secretaria de Saúde. E agradecendo a todos pela paz, pela ordem estabelecida no nosso debate. Agora, nós vamos com você, Dilson Barbosa, anunciando as regras deste segundo bloco. Bom, o segundo bloco, perguntas de trabalhadores, empresários e dirigentes de entidades. A produção gravou 20 perguntas impessoais dos eleitores, 30 segundos cada pergunta, que serão numeradas de 1 a 20, com os eleitores representando diversos segmentos já mencionados. O candidato sorteado para responder a primeira pergunta terá 2 minutos, os outros candidatos terão 1 minuto cada um para comentar a resposta e o que respondeu terá 1 minuto para a réplica. Esse mesmo critério será obedecido pelos segundo, terceiro e quarto candidatos, respectivamente. Então, nós temos 20 perguntas. Nós vamos sortear de 1 a 20 e lá na nossa central as perguntas, obviamente, também obedecerão um número e ela será lançada no ar. E o candidato também será sorteado para responder a pergunta. Isso, bom lembrar que essa pergunta não será repetida para todos. Serão sorteadas novas perguntas e novos sorteios para as respostas. Portanto, vamos ao sorteio de 1 a 20, a pergunta de número 6, número meia dúzia. Sou Fernanda, bibliotecária, e é lamentável a situação em que se encontra a Biblioteca Pública Municipal, pois ao invés de revitalizá-la, foi instalada em sua área externa uma estação de transbordo, o que possibilita também a instalação de um comércio informal. Como o senhor candidato vê essa situação e o que pretende fazer para proporcionar à população de Santo Antônio um espaço de estudo, lazer e cultura? Agora o Léo sorteará aí de 1 a 4. Veja, Léo, sorteio, joga os papeizinhos para cima, por gentileza. Vamos colocar todos os nomes aqui, nós vamos... Mas joga papelzinho para cima, Léo. Joga para cima, Léo. Quanto melhor para cima, melhor. E pega um papelzinho para ver qual o candidato que responde a pergunta de número meia dúzia. Tá certo? Muito bem. Começando com a candidata Dalva Mercedes, candidata número 4. Pois bem, como professora, entendo que a Biblioteca Municipal está instalada num local que não deveria estar. A amiga Fernanda, ela tem razão. E como prefeita, nós iremos instalar a Biblioteca Municipal, construir uma Biblioteca Municipal em outro estado, em outro espaço. Iremos, sim, em busca de parcerias, em busca de parceria do governo estadual, do governo federal, na iniciativa privada, porque a Biblioteca Municipal, ela precisa estar num local onde haja silêncio, para que os nossos jovens, nossos alunos, eles possam ter tranquilidade para fazer os seus estudos. A Biblioteca Municipal deve, sim, ser informatizada, toda informatizada, para proporcionar aos nossos alunos, à população de Santo Antônio de Jesus, aos estudantes, uma melhor condição. Deve ter também uma equipe capacitada, qualificada, um bibliotecário, para que possa dar assistência aos jovens, aos cidadãos, e, por que não dizer, a toda a população que estuda, porque hoje quem estuda não é só jovem, toda a população tem a condição, tem a possibilidade de estudar, de fazer suas pesquisas. Então, a Biblioteca Municipal será prioridade na minha gestão. Ok, a candidata não fez o tempo dos 2 minutos, mas normal. Agora os demais candidatos, cada um tem, não é isso, Dilson? Cada 1 minuto. um terá 1 minuto para se manifestar. E ao final, a candidata terá... Pela ordem, o candidata 4, que respondeu, agora candidato 1, 2 e 3, pela ordem, cada um responde a pergunta da candidata. Tem 1 minuto para fazer o comentário. Na verdade, tem Ok, o candidato Franderhack Mascarenhas, 1 minuto a partir de agora. Eu, na verdade, tenho... Ok, nós pedimos aqui Vamos começar agora sim. Eu, na verdade, tenho o prazer de responder. Bom, candidato, você pode responder ao questionamento.
Por gentileza, vou socorrer aqui com o Vai microfone. interromper o tempo, sim. Por gentileza. Vamos colocar o outro microfone aqui para que o senhor possa falar a partir de agora. Agora sim. Na verdade, eu tenho o prazer de responder essa pergunta e dizer o seguinte: a nossa cidade não é que comporte, não, ela já merece há muito tempo uma biblioteca de respeito e que esteja incluída na sua era digital. E quanto ao local que ela está, aquilo nunca foi, daquele formato que é, uma estação de transbordo. Eu entendo, sim, que ali, como estação de transbordo, não é de forma nenhuma. Estação de transbordo tem teto, e aquilo não tem. E o espaço ali para a biblioteca é o pior possível. Nós precisamos, sim, ter uma biblioteca estruturada para que os nossos jovens tenham prazer de produzir leitura, de buscar, na verdade, o conhecimento que a biblioteca deve proporcionar. Essa é a proposta de Fran Derrack, prefeito do 50. Biblioteca com dignidade, com respeito para a nossa população, à altura da nossa cidade, à altura do que a gente quer para o nosso povo, para os nossos filhos. Uma biblioteca à nossa altura. Eu desconheço a qualidade da nossa biblioteca. Ok, tempo concluído, horrível. candidato. Agora... A réplica da candidata. Não, olha, na verdade, né, só a réplica ela tem no final 1 minuto. Após a fala de todos os outros, né, ela tem o fechamento com 1 minuto. Agora nós temos o candidato número 2, doutor Álvaro Veloso Bessa. Pelo regulamento, ela terá 1 minuto também para se manifestar. No final, após 1 minuto de cada. Pois não. A biblioteca, antes de pensarmos em construir outra biblioteca, nós temos que ver a questão financeira, a questão de nossas receitas e atuar com razoabilidade. Entendo mais fácil você tirar a estação de transbordo daquele local, que prejudica o usuário da biblioteca, e você também evitar aquela balbúrdia, porque ali é ponto de coletivo de estudantes. Não que o estudante não mereça, mas que torna-se uma balbúrdia ao redor da biblioteca. Então, é mais fácil e menos custoso você transferir essa estação de transbordo e o ponto de apanhar alunos, né, do que você ter que construir uma outra biblioteca. Quando nós tivermos condições financeiras, quando o nosso orçamento assim o permitir, entendo que devamos construir uma biblioteca Tempo do concluído, porte candidato. de Santo Antônio de O senhor Jesus. Agora, o candidato número 3, o senhor Humberto Leite, tem também 1 minuto para comentar. Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, está lá um fato que vem até concordar com algumas coisas que eu disse aqui antes. Ali tem uma estação de transbordo e tem uma biblioteca. A biblioteca já existe há vários anos. Biblioteca já existe há vários anos ali, desde a minha época de prefeito. E o que a atual administração trouxe para ali, o que? Uma estação de transbordo. A estação de transbordo não pediu para ir para ali. Foi o prefeito quem botou a estação de transbordo ali. Então, eu acho que essa convivência não pode acontecer. Um dos dois tem que abrir espaço para o outro. Eu acredito que, a essa altura, o sacrificado vai ser a biblioteca, porque os interesses comerciais que já estão ali na estação de transbordo é muito grande. Nós temos pelo menos 70, 80 pessoas vivendo ali na estação de transbordo. Então, caberá... Ok, tempo encerrado, candidato. Próxima... Você já fez uso de 1 minuto. E, né, por fim, a candidata que foi escolhida para responder tem agora a sua réplica, com 1 minuto. Bem, o que eu digo, eu repito, como professora, entendo que devemos ter uma biblioteca moderna em Santo Antônio de Jesus. Entendo que a estação de transbordo ali atrapalha, sim, atrapalha os jovens, os alunos, a fazerem suas pesquisas, a estudarem, né? Então, iremos, sim, em busca de parceria público-privada, iremos em busca de recursos, em parceria com o governo do Estado, com o governo federal, para tentarmos construir, sim, uma nova biblioteca municipal. É claro que nós iremos dialogar. Nós teremos um comitê consultivo, e esse comitê vai nos orientar, vai nos ajudar a decidir onde e como nós iremos construir essa biblioteca, de modo que Santo Antônio de Jesus merece, sim,
Santo Antônio de Jesus não pode parar. E Santo Antônio de Jesus Tempo merece concluído, candidato. uma biblioteca melhor. Fazendo agora, né, Dilson Barbosa, o sorteio de uma outra pergunta, não é isso? Vamos ao sorteio da próxima pergunta. Vamos à pergunta de número 8, na central da nossa produção. Vamos à pergunta 8. Candidato, aqui quem vos fala é Carlinhos do Bahia. Há cerca de 15 anos não se vê nenhuma revelação no esporte municipal. A que se atribui essa situação e qual o seu projeto para resolver esse problema? Agora vamos sortear, a exceção da candidata 4, vamos sortear com os 3, qual deles responderá esta pergunta. Muito bem. Vamos lá, Léo Valente. Franderhack, candidato número 1. Responderá, e os candidatos 2, 3 e 4, pela ordem, terão a resposta. O candidato Franderhack tem, a partir de agora, 2 minutos. Esse é um questionamento que toda a população santo-antoniense faz, né? Porque aí questiona assim, Santo Antônio de Jesus existe esporte? Aí eu coloco o seguinte, não existe. Não existe investimento nenhum desse governo que está aí na área de esporte. Aí questionavam, na eleição de 2008, o seguinte, e o nosso estádio? Aí surgiu a proposta de escorá-lo e a outra proposta de reformá-lo. Não foi escorado e nem foi reformado. Qual é a proposta que o candidato Franderhack, prefeito 50, tem para Santo Antônio de Jesus? Eu coloco a construção de um novo estádio, mas um estádio que comporte, na verdade, jogos de grande porte. E ele tem que ter, no mínimo, cerca de 12 mil a 27 mil assentos, ou seja, assentos pagantes, para que nós possamos ter disputa de campeonatos, não só interestaduais, mas também nacionais para Santo Antônio de Jesus. Nós já tivemos, Carlinhos, como você falou, há um bom tempo atrás, grandes nomes revelando e colocando Santo Antônio de Jesus no esporte, no cenário estadual e nacional, e por que não internacional também. Não devemos pensar só em esporte, mas devemos pensar em futebol, mas todas as mais diversas especialidades do esporte. Eu coloco o seguinte, Santo Antônio de Jesus tem os seus pequenos campeonatos de bairro, os seus circuitos de atletismo, que na verdade são feitos com recursos daqueles que desenvolvem o esporte entre si e entre os amigos, e uma pequena e parca ajuda dos aficionados que estão aí no comércio. Mas investimento da prefeitura, do órgão gestor municipal, não consigo enxergar. Tem um determinado secretário que disse que medalha, na verdade, não é importante. Eu entendo que medalha é muito importante. Coloca a nossa cidade no cenário nacional, estadual e, por que não, internacional. Eu pretendo, sim, alavancar o nosso esporte na nossa cidade. Não só o esporte, mas a cultura e o Ok, lazer, tempo encerrado, candidato. Muito bem. Os demais agora, seguindo a ordem, têm 1 minuto para comentar esta pergunta. Nós entendemos, Carlinhos, que o esporte amador deve ser incentivado. Para isto, nós vamos trazer no nosso programa de governo um calendário poliesportivo ou desportivo, para que os eventos, os maratonistas tenham a condição de participar de provas, os ciclistas também, provas ciclistas, os campeonatos, né, local e participação da seleção de Santo Antônio no campeonato intermunicipal. Evidente, com a parceria público-privada. A prefeitura vai estar à disposição, mas como temos muitos empresários, empreendedores amantes do esporte bretão, futebol, certamente nós vamos viver um novo momento com a nossa seleção participando do campeonato intermunicipal e, por que não, talvez tenhamos um time que dispute a primeira divisão. Tempo concluído. Agora o candidato número 3, Humberto Leite, tem 1 minuto. Meu querido Carlinhos, boa noite para você. Fico muito feliz em ouvir sua voz. Isso me recorda de que quando fui prefeito eu sempre ajudei você e seu Bahia. Seu Bahia viajava o Brasil inteiro. Foi naquela oportunidade, com aquele time que você revelou, grandes craques do futebol santantoniense, futebol nacional e até um campeão mundial como Júnior. Naquela época nós construímos 16 campos de futebol
na cidade e na zona rural. Realmente, nós prestigiávamos o esporte em Santo Antônio de Jesus e não será diferente agora. Eu quero retornar à prefeitura, é uma proposta que eu tenho, é de trabalhar para o jovem de Santo Antônio de Jesus, promovendo torneios, promovendo campeonatos em todos os esportes, tanto de quadra como atletismo também. Então, povo de Santo Antônio de Jesus, se eu já fiz no passado pelo esporte, Ok, tempo concluído. Fazer agora no futuro. Tempo concluído, candidato. Agora a candidata número 4, senhora Dalva Mercedes, tem 1 minuto a partir de agora. Bem, Santo Antônio de Jesus, nós entendemos sim que está carente de esporte. E nós investiremos sim no esporte de Santo Antônio de Jesus. Enquanto fui gestora da assistência social, uma das questões que nós trabalhamos nos grupos de convivência, com a população do município, com os CRAs, né, o Centro de Referência da Assistência Social, foi o incentivo ao esporte. Nós iremos reunir, e já estamos reunindo com os desportistas. Não podemos e não vamos falar de esporte sem antes ouvir os desportistas. E nós estamos construindo um diálogo com os desportistas, porque eles sim, e Carlinhos do Bahia, você pode ter certeza que o diálogo haverá, não aquela imposição de cima para baixo, mas ouvindo a população, ouvindo os desportistas. Ok, e aí, sim, tempo encerrado, candidata. Nós, agora para fechar, né, o candidato Franderrack Mascarenhas tem 1 minuto para fazer, no caso, aí, a réplica. Para mim, na verdade, é muito fácil, né, falar, porque eu não passei ainda pela prefeitura, não tive a oportunidade de ser prefeito e mostrar o jeito pessoal de governar. Então, eu quero colocar, complementando a minha fala, o seguinte: aquele local onde está hoje o estádio de Santo Antônio de Jesus, eu pretendo tirar o estádio dali e ali dar uma outra utilidade, uma outra utilização pública para a população santo-antoniense. O nosso novo estádio, que não deve ser só um estádio para futebol, mas sim poliesportivo, com outras quadras para abarcar todos os outros tipos de esporte. Atletismo, enfim, todos. Inclusive, um parque aquático. E atrelado a ele, ao lado, podemos construir também um centro de convenções. Santo Antônio de Jesus já comporta. E essas construções podem ser feitas após a 101. Ali tem espaço suficiente para que a prefeitura possa construir um estádio à altura da nossa cidade. Essa é a proposta do Franderrack, prefeito do 50. Muito bem. Agora um outro sorteio de uma outra pergunta. Enquanto isso, nós agradecemos aqui aos nossos colaboradores, Mário Assis, Empreendimentos Imobiliários, seriedade e compromisso com o seu sonho e investimento. Procurando móveis para escritório e escolar, venha para a Moviflex. O melhor preço a gente tem. Gráfica União, kit político com menor preço, qualidade na Gráfica União. A melhor impressão, 3631-4899. SM Móveis, você sonha, você encontra, você ama, você se surpreende. SM Móveis, requinte na arte de decorar. Zoom Bahia, telões e projetores de alta qualidade que você está conferindo aí na praça para garantir o sucesso do seu evento. Módulos Falcon é na Portimac, a boutique do seu carro. Portimac, em frente à biblioteca, mais ampla e confortável. Gilson Barbosa. Bom, vamos agora à pergunta de número 11, a central de produção do nosso debate nos estúdios da Rádio Andaiá. Pergunta número 11. Boa noite, meu nome é Lauro Souza e enquanto conselheiro tutelar de Santo Antônio de Jesus, tenho uma pergunta para fazer, é uma coisa que me intriga muito enquanto conselheiro tutelar, que é a questão das drogas. Sabemos que aqui em Santo Antônio, as drogas têm destruído vidas como em todo lugar do país, né? E a maior vítima, as vítimas mais frágeis dos traficantes das drogas são as crianças e os adolescentes. Então, assim, qual o projeto de governo que você tem para esses usuários de drogas? Pois os centros de recuperação que temos em Santo Antônio são particulares e para adultos. Então, o que o município terá para oferecer durante o seu governo para esses usuários de drogas, crianças e adolescentes do nosso município? Vamos agora... Muito bem, o sorteio. É isso. Vamos ver quem vai responder a esta pergunta. O candidato número 2, doutor Álvaro Bessa. O senhor tem 2 minutos a partir de agora, doutor Álvaro. Nós achamos que o problema das drogas é um problema, é o efeito, não é a causa.
Então, nós temos que combater a causa na sua origem. E como combater? Através dos conceitos, dos CREAS, né? E CRAs, os CRAs e os CREA, que vai ver, vai assistir essas famílias vulneráveis, né? Porque, às vezes, enveredar pelas drogas advém de uma desestruturação da família, que é o primeiro núcleo de uma sociedade. É porque nós estamos nos afastando daqueles que estão lá na ponta. Nós estamos preocupados, os bem-sucedidos estão preocupados em ficarem nos seus condomínios fechados, sozinhos, levando com desdém aqueles que estão na ponta. Vai lá no bairro pobre, eu não vou especificar nome, porque eu tenho visto nas nossas andanças, jovens drogados, e eu me sento com eles para perguntar o problema. Então, é uma família destroçada, é uma mãe sozinha, carregando essa cruz, e a sociedade do seu todo, insensível ao problema. Então, nós temos que combater lá na ponta. Nós não podemos deixar que essa desigualdade aumente. Então, a nossa proposta é nós entrarmos de uma forma contundente nessa batalha, que é uma batalha, é uma guerra, e nós vamos enfrentar através dos nossos prepostos, da nossa assistência social, e com certeza diminuiremos, porque nós vamos levar também a educação. Através da educação, nós talvez resgatemos muitos desses jovens, preparando-os, né, capacitando-os, profissionalizando. Ok, tempo encerrado, candidato. O senhor já fez, no caso, uso dos seus 2 minutos. Os demais candidatos, né, seguindo agora a ordem da mesa, nesse caso, o número 1, né, vai ter o direito de fazer uso de 1 minuto. A ordem número 1, número 3 e número 4. Então, vai a partir do último que falou, não é isso? Número 1. Então, você mesmo, Van der A ordem Hack. de pergunta é número 1, número 3, número 4. 4. A ordem de resposta. De resposta número agora. 1, número 3, número 4. Vamos lá, 1 minuto a partir de agora. Vamos lá? Usuário de droga, na verdade, é questão de saúde, é problema de saúde. Tráfico é problema de Estado, problema de governo, problema de gestão, problema de polícia. O que é que eu pretendo, candidato a prefeito de 50, ao Van der Hack? Na verdade, na nossa cidade precisamos implantar, na verdade, grupos, né, que estejam lá dentro dos CAPs A e D, mas que esses CAPs A e D realmente funcionem com os seus profissionais de saúde e os seus profissionais da área de assistência social, psicologia, enfim, as mais áreas diversas, que possam realmente dar uma atenção especial, específica, para esse problema, que não é só nosso, na nossa cidade, mas praticamente todo o Estado, todo o Brasil, todo o mundo. Precisamos, sim, reestruturar de forma mais socializante, mais humanizante, esse problema, que não é um problema pequeno, é um problema bastante grande, e que, na verdade, tem desintegrado famílias. A droga é um problema para ser pensado tempo encerrado, em grande candidato. conjunto. Agora, o candidato número 3, o senhor Humberto Leite, tem 1 minuto a partir de agora. Concordo com o que os meus companheiros aqui, Álvaro Bessa e o Van der Hack, falaram. Só que eu acho que esse assunto é um assunto mais do governo federal. O governo federal tem os meios, tem o dinheiro e está faltando um pouco de vontade política de resolver esse problema. Na minha opinião pessoal, eu acho que com a boa educação desde pequeno, na escola, a criança tem que ser melhor orientada pelos seus professores, tendo em vista que quando chega em casa, os pais às vezes não têm uma determinada cultura. Então, eu acho que a educação básica é fundamental. Com a boa educação na infância, pelo menos 80% das crianças na idade da adolescente vão se afastar das drogas. Então, Humberto Leite vai incentivar aquele que já está drogado, nós vamos procurar remetê-lo para os centros de reabilitação e corrigir esses desvios de comportamento. Ok, candidato. Tempo encerrado. Agora, a candidata número 4, senhora Dalva Mercedes, 1 minuto a partir de agora. Essa questão de drogas é uma responsabilidade de todos nós. O gestor municipal tem a responsabilidade de procurar tratar, mas de procurar evitar também que esses jovens caiam nas drogas. Aqui em Santo Antônio,
nós temos a Casa de Passagem, que, infelizmente, a maioria das crianças que vão para lá, as famílias, os pais, né, são vítimas da droga. Então, eu sinto na pele isso. Eu acordo às madrugadas para ir atender essas famílias. Aqui em Santo Antônio, na gestão de Evaldo, foi implantado o CAPS-AD, que é para o tratamento de substâncias psicoativas, não só a droga, como o álcool, que também não deixa de ser uma droga. Então, nós iremos colocar, sim, o CAPS-AD 24 horas para atender essas famílias, porque o problema não é só... Tempo encerrado. E agora nós temos, no caso, 1 minuto, não é isso? 1 minuto. Para o candidato, doutor Álvaro. Como eu frisei antes, o problema das drogas não é somente um problema de polícia. O problema das drogas é um problema social. E nós temos que partilhar, lutar contra essa questão. Como? Com a educação integrada, com a criação de centros integrados, de educação cultural e lazer. O jovem não pode ficar à mercê da rua, sendo um alvo fácil do traficante, né? À mercê do tráfico e do convite às drogas. Então, a sociedade é responsável, mas não é a polícia que resolve o problema das drogas, é a própria sociedade se integrando e dentro de uma vontade nacional, porque se não houver essa vontade, nós iremos cair no abismo. Então, esse é o nosso pensar, e participando com os programas de governo estadual e federal, no que tange, e do qual faço parte, no que tange de combate às drogas. Ok. Então, nós vamos agora, né, para uma outra pergunta. Vamos ao sorteio. Eu quero aqui agradecer. Mais uma pergunta, que é a última dessa primeira rodada. Registrar aqui, Edilson, a presença aqui do doutor Edilson Magalhães, delegado-chefe da 4ª Corpim, o tenente-coronel Luziel Andrade, né, também o nosso agradecimento pela colaboração com esse debate, importantíssimo o papel, né, da Polícia Militar, o pastor Eli Lourenço também se faz presente aqui, o senhor Genivaldo Eolino, que é presidente da Associação Comercial, e a Mabelle, representando o Antônios Imperial Hotel. Muito bem. Agora vamos à pergunta, a pergunta está gravada, a pergunta de trabalhadores, empresários, dirigentes e entidades, pergunta número 10 com a nossa central. Meu nome é Marcelo de Oliveira Santos, eu moro na primeira travessa do Andaiá. Eu gostaria de saber dos 4 candidatos, o que é que vai acontecer sobre a Praça Padre Mateus, que é localizada no centro de Santo Antônio de Jesus, no comércio mais barato da Bahia. Bom, então o senhor Humberto Leite, é isso? Candidato número 3, tem 2 minutos para fazer uso da palavra. Lembrar que 1, 2 e 4 terão 1 minuto também. Muito bem. Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, parece-me que este é o desejo do povo de Santo Antônio. A Praça Padre Mateus. 8 anos se passaram e a atual administração, insensível como não fez nada para que isto acontecesse. Então está lá a praça favelizada, com muitas barracas, com a coisa desencontrada, muita gente vendendo o que quer, sem nenhum controle. Eu não sou contra o comércio informal, mas tudo tem que ser organizado. E ali na praça, infelizmente, nada é organizado. A prefeitura fechou os olhos e a cada dia a Praça Padre Mateus se torna uma coisa diferente. Todo mundo que chega em Santo Antônio, que veio no passado, viu uma praça bonita, arborizada, com um lago, e hoje encontra aquilo que ali está. Então, na nossa administração, de Humberto Leite e Faustino, é um compromisso nosso, já nos primeiros dias da administração, construirmos ali a praça que é o sonho de todo santantoniense. Uma praça térrea, bonita, que vocês possam caminhar de um lado para outro, comprar sua pipoca, tomar seu refrigerante, junto com sua família. Esse compromisso eu já assumi, volto a reafirmar. Se a prefeitura não fez, prometeu na campanha passada de 2008, chegou até a dizer que ia fazer o tapume ao redor da praça, não fez. Prometeu e fez um projeto faraônico, onde o povo de Santo Antônio de Jesus nem sequer acreditou naquele projeto. Mas já a partir dos primeiros momentos
de 2013. Aquela praça será o orgulho de todos os comerciantes, de todos os comerciários que ali trabalham, e orgulho também daqueles que virão visitar Santo Antônio de Jesus. Ok, tempo encerrado, candidato. Você já fez uso dos seus 2 minutos, né? E agora, o candidato número 1, o senhor Franderhack Mascarenhas, tem 1 minuto para fazer uso da palavra. Particularmente, a Praça Padre Mateus é um dos questionamentos desde 2008, né? Quando se falava que ia se fazer ali uma praça, né, de valor suntuoso. Eu, particularmente, a primeira proposta que nós temos, o projeto para a Praça Padre Mateus, é devolver, em primeiro lugar, a praça para o povo de Santo Antônio de Jesus. Tirando dali o estacionamento e retornando para aquele lugar que está o estacionamento, o coreto, né? De forma que a população de Santo Antônio de Jesus tenha prazer de estar nos seus momentos de lazer, fazendo usufruto da praça. Essa é a proposta do Franderhack, candidato a prefeito 50. Devolver a Praça Padre Mateus para o povo de Santo Antônio de Jesus. Essa é a nossa proposta. Eu e o meu vice, Júlio do Sintracal, temos esse projeto. Devolver para o povo a Praça Padre Mateus. Muito bem, doutor Álvaro Bessa, o senhor tem 1 minuto a partir de agora. A Praça Padre Mateus é um dos nossos centros históricos. Então, nós temos que respeitar esse centro. Nós vamos revitalizar e, no poder legitimado, quando o prefeito, vice-prefeito, nós iremos buscar no governo Wagner, no governo Dilma, o apoio para a revitalização da praça, não só da Praça Padre Mateus. Nós temos outros recantos abandonados, a UBS 2, nós temos vários recantos abandonados, as nossas fontes, a fonte Santo Antônio, a fonte da Maria Nunes, vários outros recantos históricos totalmente desprezados e deixados ao léu. Então, é essa a nossa responsabilidade, e essa responsabilidade é do partido ao qual pertenço e com quem vamos lutar e relutar e dar urgência nessas nossas premissas de governo, porque nós não podemos mais esperar que a praça... Ok, tempo. Concluído o tempo, agora a candidata Dalva Mercedes tem 1 minuto a partir de agora. Bem, nós não podemos falar na Praça Padre Mateus e esquecermos de todas as praças que foram construídas aqui em Santo Antônio de Jesus. A exemplo da Praça o Cicino Pinto de Queiroz. A exemplo da Praça Renato Machado, que hoje nos dá prazer passar ali, chegar na Praça Renato Machado e ver. Nós devolvemos à família de Santo Antônio de Jesus o direito de ir para uma praça, o direito de comprar sua pipoca, de conversar, de bater papo. A gente passa e vê casais namorando. Então, ali, namorando sim as famílias. Então, ali é um local que a administração atual devolveu à população de Santo Antônio de Jesus um local de lazer. A Praça Padre Mateus. Evaldo, além de fazer outras praças, deixou a Praça Padre Mateus para Dalva e César. Tem a Praça São Benedito, a Praça do Andaiá. Iremos fazer, sim, não a pracinha maquiada, não uma praça qualquer, mas uma praça como Santo Antônio de Jesus merece. Tempo concluído, candidata. Agora, o senhor Humberto Leite tem 1 minuto para a sua réplica. Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, será que 8 anos não foram suficientes? Precisa agora mais 4 anos para se fazer a Praça Padre Mateus? O povo não vai aceitar isso não, meu querido. O povo não aceitar isso não. E o povo já sabe quem vai votar no dia 7 de outubro. Vai votar em Humberto Leite e Faustino, porque sabe que esses dois, sim, são compromissados com o povo de Santo Antônio de Jesus. O prefeito atual recebeu 4,5 milhões do Bradesco. Cadê o dinheiro? Era para fazer a Praça Padre Mateus. Cadê o dinheiro? Por que não fez, povo de Santo Antônio de Jesus? Esperem a administração de Humberto Leite e de Faustino Cunha, porque com certeza vocês irão se orgulhar da gente, porque nós iremos transformar Santo Antônio de Jesus num grande canteiro de obras. Serão obras em todos os lugares, não obras de fachada que o calçamento... Ok, tempo encerrado, hoje... candidato. E assim nós concluímos, este bloco, e queremos aqui agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores, Mário Assis, Empreendimentos, Moviflex, Gráfico União, SM Imóveis, Zoom Bahia, Portimac. Vamos a um breve intervalo e a gente volta já agradecendo também a Rádio Clube, que está retransmitindo ao vivo. Bom, Dilson Barbosa, então, retomando com você, já agora dando sequência
a mais um bloco. Este é o bloco número 3. Esse bloco é um bloco idêntico ao bloco anterior. Apenas nós estaremos sorteando a remanescência das perguntas respectivas. Eram 20 perguntas, 4 foram sorteadas, restam 16. Dessas 16, mais 4 serão sorteadas. E nós vamos pedir aqui à nossa colega Eliane que, por gentileza, sorteie o número da pergunta que está na nossa produção para ser feita aos candidatos. Nós estamos com a pergunta de número 20. Por gentileza, central, vamos para o áudio da pergunta de número 20. Meu nome é Joselito Oliveira da Cruz. Senhores candidatos, eu gostaria de saber dos senhores se de fato essa praça vai sair realmente ou não. Eu, particularmente, eu perdi as esperanças. É interessante, eu estou retornando a fazer essa pergunta. 4 anos atrás eu fiz a mesma pergunta e até hoje não tive resposta nenhuma. O tema ainda é sobre a Praça Padre Mateus e, obviamente, que com uma nova conotação. Pediria aí a Léo Valente, né, Léo? Sorteie agora qual o primeiro a responder. O primeiro é o candidato número 3, o senhor Humberto Leite, que tem agora, faz o uso de 2 minutos. Querido povo de Santo Antônio de Jesus, olha lá o que eu falei. O povo de Santo Antônio de Jesus clamando mais uma vez pela Praça Padre Mateus. E a administração atual, tão insensível, não olhou não só para a Praça Padre Mateus, também para a Praça do São Benedito e também a Praça do Largo do Andaiá, que, por incrível que pareça, também foram construídas por Humberto Leite. Tanto a Praça São Benedito como a Praça lá do Andaiá. Mas é isso mesmo, nós vamos perguntas iguais, respostas iguais também. Humberto Leite e Faustino, desde os primeiros momentos da sua administração, irão fazer um novo projeto bem elaborado para aquela Praça Padre Mateus. Vamos conversar com todos, a Câmara de Vereadores, a Associação Comercial, os comerciantes da praça, vamos fazer uma coisa do agrado de todos. Agora, uma praça térrea, porque problema de estacionamento vai ter que ser resolvido de outra forma, com esse crescimento de Santo Antônio de Jesus, que nós pretendemos proporcionar. Santo Antônio inchou e nós queremos fazer novas avenidas, a avenida de pista dupla circulando Santo Antônio de Jesus, com certeza dentro de alguns 6, 7, 8 ou 10 anos Santo Antônio irá sair do atual traçado onde se encontra e crescer realmente vigorosamente. Mas lá vai ficar plantada a Praça Padre Mateus, novamente construída, belamente construída, para orgulho do povo de Santo Antônio de Jesus, que é isso realmente a preferência. Nas pesquisas que nós fazemos, quando fazemos as nossas visitas domiciliares, Humberto, você vai mesmo fazer aquela Praça Padre Mateus, que está tão feia, tão suja, cheia de mendigos, fazendo pedidos, e a Prefeitura com seu serviço social... Ok, tempo encerrado, candidato. O senhor já fez uso dos seus 2 minutos. Agora, as considerações, seguindo a ordem, não é isso, Dilson Barbosa? O candidato número 1, Franderraque Mascarenhas, tem a partir de agora 1 minuto. Mais uma vez eu volto a falar, que eu pretendo, devolver a Praça Padre Mateus para o povo de Santo Antônio de Jesus e aqueles que nos visitam. Eu pretendo, sim, acabar com esse estacionamento que está em cima da Praça Padre Mateus, retornando mais uma vez o coreto que foi derrubado. Eu pretendo reordenar o comércio que existe na Praça Padre Mateus. Me questionaram na semana passada, antes de uma entrevista de rádio, e eu falei justamente sobre o comércio que existe ali. E eu dizia o seguinte, que aqueles que já estão fixados na Praça Padre Mateus irão permanecer de forma reordenada. Novos não chegarão. Mas, particularmente, eu preciso dizer o seguinte, que a Praça Padre Mateus ela não deverá ser, no nosso governo, uma praça tão suntuosa. Até porque eu acho que com 4 milhões daria para fazer uma praça digna. Isso não foi feito. Eu pretendo fazer, sim, a Praça Padre Mateus, para acabar com essa dúvida desse eleitor. Tempo concluído, candidato. Agora, doutor Álvaro Bessa, tem 1 minuto a partir de agora, doutor Álvaro. Nós já nos referimos com relação aos apoios que buscaremos. É evidente que o governo do Estado será nosso parceiro e nós vamos, de imediato, revitalizar a Praça Padre Mateus. É uma exigência da sociedade, mas humanizando-a.
a praça será do povo, a praça é dos jovens, a praça é da criança. E é isso que nós vamos fazer, não só na Praça Padre Mateus, mas no São Benedito, que está lá também, aos trancos e barrancos, lá a Urbis 2, não é? E várias praças. Aqui, no Sobradinho, tem um local aí que é depósito de lixo, clandestino de lixo. Então nós vamos revitalizar esses recantos aprazíveis, torná-los aprazíveis, humanizando-os. Então é essa a nossa proposta e nós vamos nos empenhar, logo, logo, de imediato, evidente, nessa transição, preparando as nossas leis, né? A LDO Ok, e a tempo concluído, LOA, candidato. Agora, orçamentária. a candidata Dalva Mercedes faz uso da palavra, tendo 1 minuto a partir de agora. Bem, eu quero aqui dizer, com todo respeito à população de Santo Antônio de Jesus, que os pequenos comerciantes que estão ali na Praça Padre Mateus não são favelados. São homens e mulheres de bem, homens e mulheres que tiram o seu sustento dali, homens e mulheres que não podem ser retirados de qualquer forma, mas sim precisam ser relocados. Então, eles merecem, sim, o nosso respeito. Então, nós iremos padronizar os quiosques, nós iremos transferir os comerciantes dali daquela localidade, colocando em um outro local. Mas iremos, sim, construir uma praça com estacionamento, são 250 vagas. Para isso, eu tenho do meu lado um arquiteto, o meu vice-prefeito é um arquiteto que entende de planejamento, e nós iremos. Tentamos uma parceria com o governo, não conseguimos. Estamos tentando ainda uma parceria público-privada. Tempo encerrado, e agora a gente fecha com o candidato Humberto Leite fazendo uso de 1 minuto a partir de agora. Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, se houve planejamento, nós não enxergamos esse planejamento. O candidato a vice César é realmente um arquiteto, mas por que o prefeito não fez a praça que ele projetou, minha querida candidata? Por que o prefeito não executou esse serviço se teve 4,5 milhões na mão e poderia tê-lo feito? Então, meu querido, quando eu digo que a praça está favelizada, não quero dizer que a praça... favela também é uma coisa, mora gente. Aí ela está suja, um vendendo rolê, outro vendendo de qualquer forma, é isso que eu estou dizendo. Na nossa administração, nós vamos fazer a praça que o povo quer, com as pessoas tendo seus boxes organizados, todo mundo vai ter o direito a vender a sua mercadoria, mas numa coisa organizada, sem esse oba-oba que tem aí, que quando a gente olha, vê que não está organizado, vê que é uma coisa que o povo de Santo Antônio de Jesus não está aprovando. Ok, tempo encerrado, candidato. Nós vamos para o sorteio de uma outra pergunta, né, e vamos sortear o próximo a respondê-la. Pergunta de número 15, vamos aí à central. Boa noite a todos. Sou Genivaldo Eulino, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio de Jesus. Candidato, nós sabemos que a cidade, por muito tempo, dependeu muito do comércio. Só que agora está mudando. Nós estamos com várias indústrias instaladas aqui no nosso distrito industrial. Só que nesse momento não existe mais espaço para a instalação dessas indústrias. Qual a possibilidade da prefeitura conseguir uma área para que disponibilize para o novo distrito industrial, ou mesmo com a ampliação daquele? Então, qual a possibilidade de conseguir essa área e disponibilizar para que as indústrias venham para a nossa cidade? Muito bem. E agora nós vamos sortear o próximo a responder esta pergunta, que é o candidato número 1, candidato Fran Derrack. O senhor tem 2 minutos a partir de agora. Falar de indústria, comércio e serviço em Santo Antônio de Jesus, na verdade, a nossa cidade tem um diferencial de qualquer outra cidade do país. Santo Antônio de Jesus tem um pequeno número, um baixíssimo número de indústrias, um grande número de CNPJ, de compradores e vendedores, de portas abertas que compram e vendem, né? Nós temos um grande número de prestadores de serviço. E aí me questiono, eu tenho que trazer novos empresários para Santo Antônio de Jesus, novas indústrias? Não, até o momento não. Primeiro eu vou cuidar dos nossos empresários, da nossa cidade, da nossa terra. Primeiro, colocar
em funcionamento o nosso polo industrial. Se ele vai precisar ser ampliado, primeiro ele tem que ser ocupado. A gente precisa, a Prefeitura Municipal precisa, junto aos órgãos que gestam o empreendedorismo, que é o SEBRAE, a Caixa Econômica, o BNB, o Banco do Brasil e demais outros órgãos de governo federal e estadual que fomentam o desenvolvimento e o empreendedorismo na nossa cidade ou em qualquer parte do Brasil. Nós vamos primeiro estruturar os nossos e, a partir daí, vamos começar a fazer a captação de novas indústrias para a nossa cidade. No que diz respeito ao polo industrial, ele precisa ser ampliado. Com certeza precisa ser ampliado. Mas de que forma? Gerando, na verdade, emprego e renda. Nós temos na cidade um potencial muito grande, como eu falei, é totalmente diferente de qualquer lugar do Brasil. Mas ainda o nosso comércio é o que a gente pode abrir e dizer assim, Santo Antônio de Jesus é o comércio mais barato da Bahia. E eu vou dizer para vocês, precisa ser muito bem gestada essa área, porque é a partir daí que a gente alavanca o desenvolvimento do nosso município, gerando emprego e renda para o município com novas indústrias. Mas primeiro instalando os que aqui existem, que ainda por qualquer motivo não conseguiram se instalar. Tempo concluído, candidato. O senhor já fez uso dos seus 2 minutos. A partir de agora, doutor Álvaro tem 1 minuto, doutor. Bom, em 98, quando prefeito, Santo Antônio tinha 66 mil habitantes. O seu distrito industrial, ainda com problemas, só tinha alocado lá 2 indústrias. Foi o que nós encontramos e o que está registrado nos jornais. E com dificuldades para a regularização, porque havia pendências com relação a impedimentos para que a SUDIC assumisse o distrito industrial. E nós demos resolutividade ao problema. Trouxemos a Dal Ponte, com apoio do governo do estado, e o distrito industrial cresceu. O problema da reversão dos efluentes foi resolvido, cresceu, e precisa ser ampliado realmente. Mas entendo que um dos grandes filões da economia que alavanca o nosso PIB sejam também os prestadores de serviço, além do comércio. Ok, tempo encerrado. Nós vamos com o candidato Humberto Leite, fazendo uso da palavra 1 minuto a partir de agora. Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, realmente o nosso distrito industrial está totalmente tomado. Grandes indústrias ali se instalaram. Eu visitei lá, tive a oportunidade de entrar em 6, 7 delas e realmente saí maravilhado. Mas não tem mais espaço. Então é pensamento nosso, na nossa administração, Humberto Leite e Faustino, buscarmos uma outra área, ou ali próximo, ou até distante, podendo ser aquela área destinada ali aos fogos, podemos entrar em contato com o governo do estado para esse intento. Então, sozinho, a prefeitura não vai conseguir ampliar o distrito industrial. Vamos fazer como fizemos da outra vez. Vamos tentar novamente convencer o governo do estado da importância de se fazer um novo distrito industrial em Santo Antônio de Jesus. Com certeza agora será bem mais fácil convencer o governo, tendo em vista o sucesso do nosso distrito industrial atual. E com a ajuda do nosso tempo deputado... encerrado, candidato. Agora a vez da candidata Dalva Messias, fazendo uso da palavra a partir de agora. Dalva, 1 minuto. Bem, o comércio de Santo Antônio de Jesus, esse comércio forte, esse comércio pujante, esse comércio que abraça os seus clientes do município, de fora do município, do estado da Bahia, até mesmo fora do estado da Bahia. Ele precisa de parcerias, ele precisa crescer cada vez mais. Já é o melhor comércio da Bahia, de Santo Antônio de Jesus. E nós iremos, sim, em parceria com o governo do estado, nós iremos buscar a ampliação do polo industrial de Santo Antônio de Jesus. Nós iremos buscar parcerias e a prefeita de Santo Antônio de Jesus, a partir de 2013, estará à disposição da associação comercial, da classe empresarial, para juntos buscarmos alternativas. Seremos parceiras, sim, de quem quiser investir em Santo Antônio. Novas indústrias precisam vir para continuar fortalecendo. Ok, tempo concluído, candidata. Nós temos agora Fran Derrack com 1 minuto, não é isso? Fazer a conclusão. Agora, a partir de agora, Fran Derrack.
Na verdade, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente pensa só na questão de novas empresas, novas indústrias. Nós precisamos, na verdade, reestruturar o nosso parque industrial, sim. Entendo, alguém comentou agora há pouco que os espaços estão todos ocupados. Mas eu visitando isso com o meu vice essa semana, eu vi que existem ainda áreas que possuem donos, mas que não estão ainda instaladas, não estão instaladas. Então, a gente precisa procurar ver o que é que existe que está acontecendo. Deduzo eu que, na verdade, falta... Eu acho que ali não é especulação do proprietário, mas sim falta de estrutura, talvez, falta de estrutura dos governos estaduais e federais para começar a fomentar o empreendedorismo que a gente precisa, na verdade, colocar em prática, né? As parcerias existem, a gente tem que estar buscando, sim, é importante, mas eu acho que o município tem um peso muito grande no que diz respeito a... Muito bem, tempo concluído. Uma outra pergunta agora será sorteada, né? E nós vamos também fazer o sorteio de quem vai responder. Vamos lá, Dilson. Vamos lá, vamos chamar a produção. Pergunta número 14. Olá, boa noite. Meu nome é Gilberto de Souza Macedo Filho, presidente da Copersage. Gostaríamos de saber dos senhores candidatos, aquele que eleito for, se irá mudar a estação de transbordo de lugar ou irá permanecer? E se tem algumas modificações a fazer para melhoria da estação de transbordo? Bom, o foco da pergunta agora é a estação de transbordo. Nós vamos, né, ver quem vai responder a pergunta, desta vez o doutor Álvaro Bessa. Você tem 2 minutos a partir de agora, doutor Álvaro. Com relação à estação de transbordo, acho que é preciso revermos o local, né, para ou sacarmos dali ou realmente construirmos, pensarmos na construção de uma nova biblioteca e deixar aquele local logo para a estação de transbordo. Mas a construção de uma biblioteca vai precisar de um estudo mais orçamentário e talvez com parceria público-privada. O que nós entendemos é que a estação de transbordo ali, no momento, é inviável. Então, é urgente uma tomada de posição. Ou você transfere a estação de transbordo, ou você transfere a biblioteca. E no mais, porque o local vai ser ponto de chegada dos turistas do comércio, né, os que vêm fazer compra e gerar riqueza no nosso município. Então, nós temos que tratá-los com desvelo, com carinho, para que sejam bem recebidos, bem receptivos, e nós possamos, né, gerar mais ebulição nesse comércio, mais riqueza. É uma questão que tem alguma urgência, relativa urgência, e o nosso pensar, logo e de imediato, no início do governo, tomarmos as nossas decisões, no que tange a essa mudança ou da estação de transbordo ou transferirmos a biblioteca para um outro local mais recomendado, né? Porque a leitura exige concentração. O livro, quem é amante do livro sabe que tem que estar concentrado. Eu sou um amante do livro, gosto de ler, então não perco tempo. Eu acho que nós ganhamos muito tempo quando nós nos devotamos à leitura. Então, é uma coisa que nos embevece e que nos engrandece. Eu acho que é a cultura. Eu acho que, então, como é um centro de cultura... Ok, doutor Álvaro, seu tempo foi concluído. E nós temos agora Fran Derrack Mascarenhas, 1 minuto, a partir de agora, Fran Derrack. Respondendo esse questionamento, eu coloco o seguinte: nós não temos estação de transbordo em Santo Antônio de Jesus. Nós temos um espaço calçado em que as pessoas chegam e saem, partem e vão, vêm e voltam dali. Está ali próximo a diversos comércios importantes da nossa cidade, o shopping, né, o hospital, a própria prefeitura, diversas outras clínicas. A movimentação, a mobilidade ali é muito grande. Na verdade, nós precisamos tirar a estação de transbordo dali, colocando em um outro local, mas que venha servir, venha facilitar a vida das pessoas, né? E a biblioteca precisa, na verdade, ser colocada em outro lugar que você tenha silêncio. 2 coisas a gente precisa consultar com a população santoniense. Permanece a biblioteca ali e a gente coloca a estação de transbordo em outro lugar, ou vice-versa. Essa é a colocação que a gente, primordialmente, temos. Ok, tempo concluído, candidato.
Muito bem, agora Humberto Leite, 1 minuto a partir de agora, Humberto. Querido povo de Santo Antônio de Jesus, mais uma vez, falta de planejamento da atual Prefeitura Municipal. Como é que bota juntos uma estação de transbordo a uma biblioteca? Isso realmente não existe só em Santo Antônio de Jesus. Na administração de Humberto Leite e Faustino, com certeza nós vamos ter que sacrificar a biblioteca. Iremos construir uma outra com espaço menor, que hoje não precisa um espaço tão grande para uma biblioteca, quase que um castelo aquilo ali. Conheço muito bem, pois já fui prefeito de Santo Antônio. Mas a administração atual também não construiu uma estação de transbordo. O companheiro aqui, o candidato Fran Derrack, dissertou muito bem o que lá existe. Então, nós temos que fazer um novo projeto, um projeto definitivo de estação de transbordo, coberto, para dar tranquilidade, segurança tempo concluído, ao povo candidato. de Santo Antônio de Jesus. Tempo concluído. A candidata Dalva Messias, a partir de agora, a senhora tem 1 minuto. Bem, a candidata Dalva Messias não é uma pessoa que fala uma coisa aqui agora e depois fala outra. Precisamos padronizar as barracas dali da estação de transbordo, tirar a biblioteca municipal dali, cobrir. É preciso, e nós vamos fazer cobertura na estação de transbordo. É necessário. Agora, a biblioteca municipal precisa, sim, sairá dali, porque os alunos eles precisam fazer suas leituras, fazer suas pesquisas em um lugar tranquilo, em um lugar adequado. E ali não é um lugar adequado no momento para a biblioteca municipal. Portanto, mantemos a proposta de buscar parcerias e construir uma nova biblioteca para Santo Antônio de Jesus. Muito bem. Agora, o doutor Álvaro. É isso? Tem 1 minuto para concluir a sua fala, doutor. Eu acho que a estação de transbordo pode ser construída naquele espaço. E nós vamos revitalizar outras bibliotecas, criarmos mais bibliotecas, levar livros, inclusive às escolas, às associações, né? Lá nas creches, uma biblioteca infantil, lá no Mutum, no bairro Irmã Dulce, que é uma honra para mim chegar naquele recanto onde tem aquela creche e onde um companheiro ali luta de uma maneira sábia, mantendo as crianças naquele ambiente, alimentadas, né, alegres. Então é isso que nós precisamos, levar a biblioteca infantil, a biblioteca para o jovem, disseminá-las, descentralizar, porque nós não podemos pensar Santo Antônio só como um centro de Santo Antônio, Praça Padre Mateus ou aqui nesse entorno. É impossível, ou nós crescemos grande no todo. Tempo concluído, candidato. Agora, a última pergunta, né, deste bloco. Vamos lá? Vamos à pergunta de número 12. Vamos ouvir. Eu me identifico como Júnior, supervisor da Mário Assis Empreendimentos Imobiliários. E a pergunta que eu tenho para fazer para os candidatos é uma pergunta pertinente ao nosso setor. Eu gostaria de saber qual o interesse, qual a perspectiva que o candidato tem para melhoria aqui de Santo Antônio, para desafogar o trânsito, e a melhoria também ligada mais assim ao projeto urbanístico, visando a melhoria. A gente vê que precisa de um projeto para desafogar tanto o trânsito quanto os projetos de verticalização que está por vir. Então eu gostaria de saber de vocês qual o principal projeto para essa parte urbanística da cidade. Muito bem. Então a candidata Dalva Messias, né, faz uso da palavra. A partir de agora, a senhora tem 2 minutos, candidata. Bem, Santo Antônio de Jesus é uma cidade que tem crescido muito. Santo Antônio de Jesus não tem mais como crescer horizontalmente, o centro da cidade. Só pode crescer agora horizontalmente, verticalmente. Só que nós temos opções. Nós temos a nossa proposta de governo, é crescer Santo Antônio de Jesus construindo novas avenidas, mas não novas avenidas dentro do centro de Santo Antônio. Nós temos agora, já iniciada, a Avenida 29 de Maio, que vai sair lá
num cajueiro. Isso já vai desafogar muito o trânsito de Santo Antônio de Jesus. Nossa proposta é crescer Santo Antônio de Jesus na BA 001 e na BR 101. E, se preciso, construir viadutos, como Feira de Santana. Então, a cidade já está crescendo na BR-101. A cidade já está crescendo na BA 001. Então, nós faremos investimento de crescimento, de desenvolvimento nesses dois braços de Santo Antônio de Jesus, que é a BA 001 e a BR-101. Porque Santo Antônio de Jesus não pode parar. E já que Santo Antônio de Jesus não pode parar, é votar em Dalva e César. É 40. Nunca fui prefeita. É a minha primeira oportunidade. Por isso que eu quero ser a prefeita de Santo Antônio de Jesus. Para colocar Santo Antônio de Jesus no caminho do desenvolvimento, no caminho do crescimento. Santo Antônio de Jesus, repito, não pode parar. Serei a prefeita de Santo Antônio de Jesus. A primeira mulher prefeita do nosso querido município. Por isso, repito, estou pedindo a todos que estão me ouvindo o voto para o 40. O voto para o 40. Tempo concluído. A partir de agora, o senhor Fran Derrack, fazendo as suas considerações em 1 minuto. A nossa cidade de Santo Antônio de Jesus tem o PDDU aprovado. E ele precisa, na verdade, ser cumprido, ser aplicado. Eu não consigo entender que nós temos o PDDU, na verdade, não sendo cumprido. Santo Antônio de Jesus, na verdade, tem que crescer verticalmente, sim, concordo. Mas, na verdade, a cidade precisa ter mobilidade. Ela precisa estar politicamente, ambientalmente correta. Precisamos, na verdade, dotar a nossa cidade de uma estrutura que possa fornecer aos nossos munícipes o prazer de estar circulando por elas, sem estar no desafogo, no absurdo do trânsito que nós temos, na verdade. Ainda insisto que a construção de ciclovias, as ligações dos bairros ao centro e assim sucessivamente, por meio de ciclovias, ainda é um caminho bastante viável, corretamente e politicamente e ambientalmente exato para esse momento. Tempo concluído, candidato. Doutor Álvaro, o senhor tem 1 minuto a partir de agora, sobre o mesmo tema. Essa questão volta à questão do trânsito, né? Então, a questão do trânsito, você tem que fazer com que o tráfego flua com mais rapidez. Não para atropelar ninguém, é evidente, mas que não nos traga transtornos no que tange a esse abafamento que temos aqui no centro de Santo Antônio. Então, já frisei antes, temos que buscar parceria com o governo do Estado. É uma questão de organização também, planejamento, como frisou o companheiro aqui, o colega. É um projeto de mobilização urbana. Nós temos que construir o plano diretor urbano de Santo Antônio de Jesus, revitalizar avenidas como a Rua da Linha, um local lindo que poderá se tornar mais bonito, né, para os seus moradores, ser um local aprazível para você residir, e a Juraci Magalhães, que está Ok, tempo concluído, candidato. Nós temos agora o senhor Humberto Leite com 1 minuto, a partir de agora. Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus, o último plano diretor nesta cidade foi executado em 1992, quando Humberto Leite foi prefeito. De lá para cá, não sei se alguém reformou, se alguém ampliou. Vejam vocês a minha preocupação há 20 anos atrás com o futuro de Santo Antônio de Jesus. E o que nós vemos hoje? Falta de planejamento. A cidade não se planejou para o futuro. A Avenida 29 de Maio, falada aqui pela candidata, é uma farsa, povo de Santo Antônio de Jesus. Olhe lá, que ela acaba ali onde começou, digamos assim. Não vai ser possível construí-la, e o povo de Santo Antônio de Jesus já apelidou de Rua 1º de Abril, porque é uma farsa e com certeza não será construída sem um estudo de drenagem, um estudo profundo. Ok, concluído o seu tempo, candidato. A candidata Dalva Mercedes tem 1 minuto a partir de agora para concluir a sua fala, candidato. A atual gestão já está revisando o plano diretor urbano
E nós, Dalva e César, no primeiro mês do nosso governo, nós iremos, né, concluir esse plano, ouvir a comunidade, ouvir toda a sociedade, ouvir os segmentos e dar continuidade ao plano diretor urbano. Agora, o candidato que está aqui do meu lado, ele diz que quer construir uma avenida com o nome de Lula. Lula está vivo. Graças a Deus que Lula está vivo. Lula não morreu. Existe uma lei que não permite colocar nomes de pessoas vivas, candidato. Então, nós iremos sim dar continuidade a esse trabalho, nós iremos sim colocar Santo Antônio de Jesus no patamar que ela precisa. Nós iremos ao diálogo, dialogaremos com todas as classes, com todos os segmentos, e assim sim, teremos uma administração séria, uma administração para frente, uma administração positiva. Ok, a primeira tempo concluído, mulher... candidata. Nós concluímos assim o primeiro bloco e há uma solicitação, meu caro Dilson Barbosa, né, de direito de resposta, né, feito pela coligação da senhora candidata Dalva Mercedes. Bom, pelo termo utilizado, nós entendemos que houve, né, sim, a necessidade de um direito de resposta que será aplicado no final. Não é isso, Dilson? Pelas regras do debate. O que o mediador terá é que avaliar se houve ofensa ou não houve ofensa. Se houve ofensa, o mediador decide se há o direito de resposta ou não. Esse direito de resposta, ele ficará, diz o regulamento, não será permitido qualquer tipo de ofensa pessoal em qualquer momento do debate. E caso isso aconteça, vamos refletir que é ofensa pessoal. E caso isso aconteça, o mediador terá autoridade de avaliar se houve ou não ofensa e decidirá automaticamente sobre o caso, e o candidato que ofender perderá 15 segundos por cada ofensa, que será descontada do seu tempo de encerramento, enquanto que o candidato ofendido terá direito a 30 segundos para responder à ofensa no final do bloco específico. Ou seja, o final do bloco é agora, aí a mesa decide, o mediador decide se ele terá os 30 segundos para responder e o candidato perderá 15 segundos do seu tempo no final. No final. Mas aí quem decide é o mediador. Muito bem. Olha, o regulamento deixa claro, né, que o direito de resposta será concedido quando houver ofensa pessoal. Né, quando houver ofensa pessoal. Então, a frase que está sendo contestada foi referido, na verdade, à candidata, né, quanto a uma fala dela. Então, nesse sentido, nós entendemos que houve, sim, essa ofensa e nós entendemos que deve ser dado, sim, o direito de resposta. Ela tem 30 segundos, então, para o seu direito de resposta. Avenida 29 de Maio não é uma farsa, é uma obra que já foi iniciada, é uma obra que vai desafogar, sim, o trânsito de Santo Antônio de Jesus, é uma obra que inicia e termina lá no Cajueiro, inicia aqui na Porta Aberta ali e termina no Cajueiro. Portanto, vai desafogar o trânsito de Santo Antônio de Jesus. É por isso que nós estamos pedindo o voto para o 40. Ok, tempo concluído, candidata. Nós finalizamos assim, portanto, esse bloco. E no próximo bloco, nós teremos perguntas de candidato para candidato. Bom, e aí, Léo, é que nós pedimos a compreensão de todos os candidatos para que possam manter a compreensão que foi, até o presente momento, dispensada a esse debate, que será o momento, talvez, mais decisivo do nosso debate. Eu peço, portanto, a vocês que não demorem muito para que a gente possa voltar regimentalmente no tempo para reinício.